Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 32 dessa série, faltando muito pouco para terminar esta série. E nós vamos realizar aí uma, por assim dizer, uma investigação, né? Sobre um assunto que me chamou a atenção desde quando eu era cristão, né? Eu não sabia o significado dessa porta dourada, porque a gente na época não tinha a Bíblia de estudo, informação nenhuma, mas falava-se da Bíblia, da tal da porta do Oriente. Foi quando na época tais pastores como o Palharim da Paz de Vida, né, começou a fazer uma turnê lá em Israel e passando lá por Jerusalém, apresentou-se lá a tal da Porta Dourada. Ele faz aí uma pequena palestra em frente a essa Porta Dourada e dá lá a visão cristã de Ezequiel 44, né? Que mais? Rodrigo Silva também passou por lá, né? Aproveitou ali para dar sua palhinha sobre a Porta Dourada, mais os cristãos, enfim. Passou-se o tempo e quando a gente começou a adquirir material de estudo, eu pensei assim, agora dá para ter uma noção do que realmente é a Porta Dourada. Só que como está lá em Jerusalém, né, no templo, e para falar desse tipo de assunto é judaísmo e não cristianismo. E como os pastores gostam de pegar versículos isolados de um contexto, pega-se lá o versículo 1 e 2 de Ezequiel 44. Nós vamos estar analisando esse texto à luz do judaísmo, porque Ezequiel não é um livro cristão, Ezequiel é um livro judaico, né? A gente vai avaliar aí os argumentos dos pastores, de Rodrigo Silva, de Palharim, e desvendar este mistério. E o interessante nessa parte 32 vai ser que eu consegui juntar alguns vídeos, né, do templo, dessa porta dourada e o que tem do outro lado dessa porta dourada. Gente, hoje ficar assim de boca aberta, impressionante. Rapaz, será que realmente o Chuchua vai atravessar essa porta? Será que o Chuchua vai pisar no Monte das Oliveiras e o solo vai se findar, vai rachar ali? E ele vai passar mesmo assim com o cemitério muçulmano em frente à Porta Dourada? É o que a gente vai analisar. E em como todo vídeo investigativo, eu sou neutro em tudo, né? Não puxo sardinha para nenhum grupo. E a gente é obrigado a fazer esse tipo de estudo, né, gente? Mas antes da gente começar a nossa investigação neutra, você que gostou do tema e quer saber a verdade mesmo, então não perca mais tempo, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E se prepare, gente. Solta a vinhetinha. Está aí, gente. Vamos começar aqui nossa análise aqui com o senhor Palharim. Atrás dele observamos aí que está a Porta Dourada. Ele está aí com uma Bíblia de estudo pentecostal, né?
Observe aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Porta Dourada. O vídeo é curtinho, mas vamos analisar o que ele vai ensinar aí, né? E vamos dar o play. No livro do profeta Ezequiel tem uma profecia a respeito desse portal. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. O Senhor Deus de Israel? Palharim, eu já observei uma heresia da sua parte. Você chamou Xuxua de Deus de Israel. Você acabou de ler Ezequiel 44, verso 1 e 2, e você disse que o Deus de Israel, Hashem, é o Xuxua. Vamos pegar as próprias palavras do Xuxua, né, para dizer quem é Deus e quem não é? E vamos pegar o livro de João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, segundo aqui esse texto, Palharim não diz a verdade. Porque o próprio Xuxua, afirmando categoricamente, referindo-se não a si mesmo, mas ao seu Pai no céu como, entre aspas, o único Deus verdadeiro, e não a ele mesmo, né? Vamos pegar outra referência. Livro de João, capítulo 20, verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar os meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Olha só, Jesus é Deus aí, gente? Não tem como, um cabimento pensar uma coisa dessa, né? Portanto, de acordo com o texto de João 20, 17, para o ressuscitado Jesus, o Pai era Deus, assim como o Pai era Deus para Maria Madalena. É interessante que não encontramos nenhuma vez nas Escrituras o Pai dirigindo-se ao Filho como meu Deus. Se você encontrar essas palavras, coloque nos comentários, gente. Porque eu nunca vi isso, o Pai chamando o Filho de meu Deus, né? Lembrando a todos que eu não tenho nada contra o Palharim. Eu simplesmente usei o Novo Testamento contra ele mesmo, né? O próprio Xuxu afirmando que não era, mas ele fala que é, então não fala de acordo com o próprio Novo Testamento. Vamos continuar dando play aqui. O Senhor Deus de Israel? Quem? Jesus, quando estava aqui na terra, fazia esse caminho do alto do Monte das Oliveiras para entrar na Cidade Santa. E essa profecia se cumpriu. A porta está fechada. Somente será aberta quando Jesus Cristo voltar. E nós estamos tendo o privilégio. Você percebeu o que ele falou? Só quando Xuxua voltar. Vamos voltar um pouquinho aqui. Será aberta quando Jesus Cristo voltar. E nós... Tá vendo? Quando Xuxua voltar. A gente já fez um vídeo sobre esse assunto no canal, onde o Xuxua fala que ele não volta. Então, na verdade mesmo, o que move
Esse povo evangélico que visita Jerusalém é o dízimo, porque eles se baseiam em histórias que nunca irá acontecer. Então isso estimula as pessoas a continuarem a dizimando com a finalidade do evangelho ser pregado em todo o mundo e finalmente o chuchu a voltar. Aí quando o chuchu a voltar, não vai precisar mais dizimar. Então o sistema religioso aí vai sempre lucrar, com certeza. Estamos tendo o privilégio de estar aqui onde é o cemitério árabe. Os árabes colocaram esse cemitério aqui para impedir que o Messias, que é santo, passe pelo território impuro. Mas haverá um terremoto, um caminho se abrirá e o Senhor entrará. Oh, glória! Deus abençoe, Brasil! Notaram a desonestidade intelectual? O pessoal dá dízimo para esse cara ir até Jerusalém para contar churumela. E o povo dá glória a Deus, aleluia, né? Acreditando as coisas pela fé. Mas é pela razão, hein, senhor Palharim? Como é que fica essa situação? A gente vai ver isso aí já já. Já já. Vamos para mais um visitante da Porta Dourada aí. Bem, agora vamos para o segundo vídeo. Um vídeo também curto, né? Onde este cristão vai apresentar também a Porta Dourada, Golden Gate, né? E vai trazer mais detalhes sobre essa Porta Dourada. Acompanhe comigo. Nós estamos aqui nas muralhas de Jerusalém. Essas muralhas foram construídas no ano de 1526 pelo sultão Sunamen o Magnífico. E essa porta aqui é a Porta Dourada. Aqui é um cemitério muçulmano. E quando Jesus voltar, lá do Monte das Oliveiras, haverá um terremoto e ele entrará por essa Porta Dourada aqui, conhecida como Golden Gate, e entrará e assumirá por 1000 anos o domínio sobre este mundo. É um momento muito especial aqui onde eu estou, porque o Monte das Oliveiras está ali. É praticamente proibido um cristão entrar nesse cemitério muçulmano. Eu encontrei as portas abertas, fui entrando. É um momento muito especial, porque é bíblico. Jesus, quando voltar, ele pisará no Monte das Oliveiras que está aqui. E esse monte se findará. Aqui é o Vale de Josafá, que eu já falei, ali do outro lado. Vale de Josafá. Também Vale de Cedron, conhecido como Amargedon. Aqui que as nações todas virão contra Jerusalém e Jesus descerá no Monte das Oliveiras. Foi daqui, desse alto, que Jesus subiu ao céu em ascensão. E é aqui que ele vai descer e colocar os pés sobre a terra para governar o seu reino de paz e justiça. Por isso, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo, aqui é um lugar muito especial que Deus está nos abençoando. De trazer você aqui para essa profecia, onde Jesus entrará. Agora vamos aqui analisar a passagem de Ezequiel 44, 1 e 2, citado aí pelos pastores que visitam lá, faz uma turnê lá em Jerusalém, né? Vão até a Porta Dourada e só leiam um versículo do 1 ao 2, né? Desprezam o contexto para enganar os fiéis, né? Vamos tentar aqui decifrar. Ezequiel 44, verso 1 e 2. Então levou-me novamente à porta exterior do santuário que apontava para o oriente. E ela estava fechada. E o Eterno me disse: esta porta estará fechada, não será aberta, e ninguém a cruzará. Pois através dela veio e entrou o Eterno, o Deus de Israel. Por isso permanecerá fechada. Então o que acontece? Quando as pessoas pegam geralmente nas Bíblias cristãs, né? Então o que acontece? Temos essas palavrinhas aqui. O Eterno me disse. Então essa palavra eterno, lá na Bíblia cristã, lá por exemplo, do Palharim, não existe.
Existe a palavra Senhor, né? E o cristão, ele acaba aqui pensando, acreditando que esse Senhor se refere ao tal Jesus. E na crença cristã, eles acreditam que Jesus é Deus. E que sendo Jesus é Deus, eles pensam que o Senhor de Ezequiel é o Jesus, né? Isso é comum na cristandade. Só que o que eles não leem é o versículo 3. O versículo 3 é o que desmascara essa crendice que Jesus vai passar pela porta dourada. Vamos analisar aqui o 3. Por que será que os pastores não leem o 3, né, gente? Baseado também no Tanar. Quando ao príncipe, por ser príncipe, sentar-se-á ali para comer pão diante do Eterno, entrará pelo vestíbulo do portão oriental e sairá também por ali. Então notem aqui que logo no versículo 3, o tal príncipe, ele vai comer pão diante do Eterno. Então, pegando-se as Bíblias cristãs, que onde está a palavra Senhor, eles pensam que é Jesus. Então, quem é esse príncipe? Então, o príncipe vai comer com Jesus? Quem será esse príncipe aqui? Né? Vou analisar aqui. Para vocês, eu recomendo aqui ler Ezequiel 43, né? Para você compreender mais claramente o 44. E algumas perguntas aqui, algumas análises, né? Aqui, ó. Primeiro, se é o Eterno que vai passar pela porta, não é humano, como acreditam os cristãos que Jesus vai passar por aquela porta, né? Como você viu lá no vídeo curtinho 2, o cara falou que Jesus vai voltar pelo Oriente, pelo Monte das Oliveiras, vai acontecer um terremoto, né? E ele vai passar por aquela porta. Poxa, o ser humano, ele não é o Eterno. Porque Bamidbar, números 23 e 19, diz que Deus não é humano. O Eterno nunca nasceu e nunca morreu. Não é corpóreo. Como é que os pastores querem atribuir um ser que nem é humano e nem a um ser humano? Entendeu a pergunta? Como é que os pastores querem atribuir um ser que nem é humano a um ser humano? Não tem cabimento, né? 2. Príncipe. Jesus nem é e nem foi príncipe. O texto de Ezequiel 44 fala de um príncipe e não de um rei. Por quê, né, gente? Quem nunca soube aquela placa que colocaram na cruz do Cristo, ou no poste? Vocês lembram? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui a placa. Jesus Nazarenos Rex Indaior. Tá vendo? Jesus Nazarenos, Rei dos Judeus. Mas quem colocou essa placa aqui foi Roma. Não foi os judeus. Então ele não é rei dos judeus. É verdade? Continuando aqui o nosso raciocínio. Estávamos os 2, né? Vamos para o 3. Quem é esse príncipe? Onias III. Quem quiser saber quem é Onias III, vai no Wikipédia lá. Digita lá Onias III e você vai conhecer a história daquele sumo sacerdote, que foi assassinado por não aceitar as coisas que Epifanes vinha fazendo. Corrupção, implantar o helenismo em Jerusalém. 4. Isso aconteceu na época do príncipe da existência do templo. Isso já aconteceu, não é para o futuro, né? Não é para o futuro. 5. Quando o terceiro templo for restaurado, né?
Sexto, na Bíblia cristã fala de príncipe e não de rei. No caso lá de Ezequiel 44, do verso 1, 2 e 3. Lá fala de príncipe, né? E não de rei. Logo, colocaram aquela placa na cruz do Cristo ou no poste, dizendo lá Jesus, rei dos judeus. Mas quem colocou aquela placa foram os romanos. Não é coisa do judaísmo, né, gente? Então, na Bíblia cristã fala de príncipe e não de rei. O cristianismo pregou na mente dos cristãos em dizer que Jesus é rei. Na placa em cima da cruz colocaram INRI, acima do corpo de Jesus. No alto da cruz aparece uma tabuleta com 4 letras, INRI, em latim, Iesus Nazarenus Rex, Iudem, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Havia, na época, uma prática comum de se colocar em tabuleta, na própria cruz, o motivo da morte do condenado. Foi colocado na placa qual o crime que o condenado morreu, segundo o costume romano e não judaico. Então é por isso que eu falo, quem colocou a placa foi os romanos. É um costume romano dizer que Jesus era rei dos judeus, mas no próprio judaísmo, Jesus não era rei e nem príncipe, porque ele não reinou na época dele, né? Não se dizia que o reino, ele estabeleceu o reino na terra, mas ele não trouxe o reinado dele de paz, ele trouxe guerra, espada, né? Colocaram como rei dos judeus, mas ele nunca foi rei e também nunca foi príncipe, para os judeus, é claro, né? Sétimo, Onias III foi um sacerdote e pela linhagem sacerdotal ele era da tribo de Levi. Na época, ele nem era rei também. Tá vendo? E o texto fala de príncipe, né? Aqui vemos um grande exemplo, né, do tal reino do Jesus, né? A paz que Jesus deu ao mundo. Ele disse bem claro: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem tenham medo. Está lá em João 14, 27. E o que vemos no mundo de hoje, na realidade, né, em pleno século XXI, estamos aí no final de 2022, né? Só trouxe guerra, né? Como você chamará o rei de Israel, Messias? Eu espero que o Palharim esteja assistindo esse vídeo, para ele começar a ensinar certo para os fiéis, né? Temos aqui 3 referências: Ezequiel 37, 24 ao 25, né? Tá bem distorcido a imagem, né? Mas dá para entender muito bem. Diz o que lá? Também meu servo Davi reinará, uma palavra que está para o futuro, sobre eles, e todos eles terão um pastor só, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos, se referindo ao Torá. E os observarão, ainda habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitarão vossos pais, nela habitarão eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. E suscitarei sobre eles um só pastor para apacentar o meu servo Davi. Eles a apacentará, ele servirá um de pastor. E eu, o Eterno, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Eterno, o disse, Ezequiel 34, 23 ao 24, tá vendo? Sempre Ezequiel, leia tudo lá antes, lá uns capítulos antes, para vocês compreenderem o 44, né, gente? Temos também esta outra figura, né? Lá em Lucas 9, 27, quando diz assim: quando, porém, aqueles meus inimigos que não quiserem que eu reinasse sobre eles. Quem eram os inimigos de Jesus? Os judeus, né? Então ele está falando sobre eles.
trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Isso aí é um alto nível de psicopata, né, que Jesus tinha, né? Porque todos nós somos psicopatas. Todo ser humano é psicopata, seja de menor grau, médio, alto, enfim, cada um tem um grau de psicopatia, né? Então, o que temos aí? Jesus não reinou. Se ele não reinou, porque não era rei. Foi contra o templo e contra os sacerdotes. Este texto é suspeito. Parece que ele tinha um desejo profundo que os do templo morressem. Uma análise textual clara e objetiva do texto de Isaías capítulo 9, 6 ao 7 não deixa dúvidas que o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, é o rei Ezequias e não Jesus de Nazaré. É só ler alguns capítulos antes que você vai chegar a essa conclusão também. Então as coisas têm que ser feitas de forma clara, honesta, mais honesta possível, sem fazer gambiarras, sem fazer gato teológico, gato de teologia cristã, sem chorumelas, sem se basear pela fé, sabe? Porque eu e Missaio Cristo me baseio pela fé e pela razão. Essas duas coisas têm que andar juntos. Eu não posso simplesmente acreditar mais, mas sem evidências. Eu tenho que pegar a fé e ver se tem evidência essa fé. Então, se eu leio Isaías 9, 6, 7 e acredito que ali fala de Jesus, né, é uma coisa individual sua. Mas, pela evidência, isso vai mostrar que o rei lá, que o tal príncipe da paz, não é Jesus, mas sim o rei Ezequias. Bem, na sequência, vocês vão ficar com as imagens aí do templo, da porta dourada, do lado de dentro do templo. Um grande abraço a todos, grandes estudos a vocês e até a nossa próxima parte. Fui! Olá! Hoje nós estamos em um local para mim inédito. É a minha terceira vez em Israel, aqui em Jerusalém, e esse lugar para mim é um lugar que eu nunca tinha vindo. Bom, que lugar é esse? Nós estamos vendo aqui túmulos, tumbas, porque aqui é um cemitério muçulmano. À frente, aqui do meu lado esquerdo, nós estamos vendo o Monte das Oliveiras, uma visão maravilhosa. Embaixo, nós temos o Vale do Cedron. E aqui à frente, onde eu estou mostrando nesse exato momento, um cemitério judaico. Bom, e por que esse ponto é tão importante para nós, que somos servos do Senhor, que conhecemos a palavra, que conhecemos as escrituras? À frente, nós estamos vendo o portão dourado, Golden Gate, a porta dourada. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus, nosso Salvador, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras e ele entrará na cidade pelo portão dourado. Ele entrará na cidade pela porta dourada. E essa profecia, ela vai se cumprir. Todos os sinais que apontam para o dia do cumprimento dessa profecia, eles estão acontecendo. O mais rápido que nós podemos imaginar. Então, os muçulmanos, eles conhecem a palavra, eles conhecem essa profecia. E eles acreditam, eles sabem que os judeus, eles não passam por um cemitério. Então, eles fizeram este cemitério exatamente no local à frente do portão dourado. Porque pela profecia, Jesus ele vai entrar exatamente por este local que eu estou mostrando para vocês. Pelo portão dourado. E por isso, eles construíram um cemitério, para que esse cemitério fosse um empecilho, um impedimento para a vinda do nosso Messias, do nosso Salvador. À frente, o Monte das Oliveiras, onde nós estamos vendo aqui uma igreja com alguns mosaicos, é uma igreja católica, e ali
é o Getsemane. Nós estamos vendo aqui próximo o Getsemane, o local onde tem a oliveira mais antiga, onde tem a oliveira mais antiga. O Senhor Jesus, aqui nesse local, como uma ovelha muda, ele entregou a sua vida aqui. Ele foi preso e ele foi levado para a casa de Caifás, um local que nós visitaremos hoje à tarde. Então esse local aqui é um local muito importante, é um local muito especial. Eu não tenho nem palavras para dizer aquilo que eu estou sentindo nesse momento, de estar neste local, no monte, próximo ao Monte das Oliveiras. Aqui fala, pela palavra, nos fala que esse monte ele vai fender-se quando o Senhor Jesus ele descer e colocar os seus pés sobre esse monte. Mas esse fato, quando que esse fato se dará? Irmãos, o dia, a hora, nós não sabemos, mas nós aguardamos. Só sabemos que esse fato se dará após o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor Jesus, após o arrebatamento da igreja, após um período, o Senhor Jesus ele voltará e se cumprirá a sua profecia e ele vai entrar por estes portões, pelo portão dourado, pelo Golden Gate. Então, para mim, esse local é um local incrível, não tenho palavras para dizer. Acho que é o momento mais importante para mim, eu tenho certeza que é o momento mais importante para mim de toda essa viagem. Pela terceira vez em Israel, pela terceira vez em Jerusalém, visão geral agora. Venham a esse local, visitem esse local é muito importante, é um local muito especial. Aqui é o local, esse povo é o povo escolhido, essa terra é a terra escolhida. Então vale a pena, nós que conhecemos a palavra, que somos o povo gentio, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e que vivemos esses momentos que antecedem a volta do Senhor, porque essa profecia do Senhor Jesus entrar por esses portões, essa profecia só vai cumprir após o arrebatamento, após um período, tem um tempo determinado na palavra, nas escrituras. Então, esse momento ele se dará e nós aguardamos esse grande momento, porque nós estaremos com o Senhor Jesus, fazendo parte desse momento tão especial. Olá, hoje nós estamos no Domo da Rocha. Esse lugar aqui é um lugar pouco visitado, nós podemos ver poucos turistas, mas é um dos locais que eu senti mais impactada quando eu ouvi a respeito desse local. Esse local que nós estamos vendo à frente, pela palavra nós conhecemos pela porta, como a porta dourada. Aqui, pela profecia, o nosso Messias, Jesus o Salvador, ele entrará por essas portas, são portão dourado, Golden Gate. Então, a porta dourada. E eu tive a oportunidade, pela terceira vez, de visitar o país aqui em Israel. E hoje, no último dia da viagem, eu tive a oportunidade de visitar esse local. É um local muito vigiado. Nós estamos vendo aqui o policiamento, soldados do exército. Aqui quem cuida não é o exército israelense, mas aqui é o mundo árabe, são os muçulmanos. Lá em cima nós temos uma mesquita, que é a mesquita da cultura deles, da religião deles. Nós estamos vendo aqui mulheres que fazem parte da cultura dos muçulmanos, as roupas, a característica física. Mas o mais importante é nós entendermos que a profecia ela vai cumprir. Jesus ele vai voltar, ele vai buscar a igreja e ele virá e passará por essas portas, pelo portão dourado. E a profecia ela vai se cumprir. Nós aguardamos esse momento, esse grande momento que se dará. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um momento único, eu nunca estive nesse local. E é incrível, eu não tenho palavras para dizer aquilo que eu estou sentindo nesse momento, de saber que o Senhor Jesus ele vai passar por essas portas. E que nós estaremos com ele, que nós voltaremos para julgar as nações e ele vai entrar vitorioso por essas portas. Portão dourado.
que vem montado num jumentinho. Aqui essa entrada, Jesus. Tá, vamos andando e lá do Monte das Oliveiras a gente vai avistar. E aqui é o Porto Morado, onde é que Jesus entrou com o jumentinho, acredito que ele vai voltar. Aqui são oliveiras que nós estamos indo pro Monte das Oliveiras agora. É tudo dentro daqueles muros que eu filmei antes. Palestina e Israel, tudo junto.